realmente quer extinguir o fogo ardente das dores materiais, Narottam Das Thakur aconselha: por favor, abrigue-se no Senhor Nityananda. O que acontece quando se aceita o refúgio dos pés de lótus do Senhor Nityananda? Ele diz que quem não se refugia sob a sombra dos pés de lótus do Senhor Nityananda, Radha Krishna Paitenai, terá muita dificuldade de aproximar-se de Radha Krishna. A meta deste movimento da consciência de Krishna é capacitar-nos a aproximarmos dos Radha e Krishna e associarmos-nos com o Senhor Supremo em sua sublime dança prazerosa. Narottam Das Thakur aconselha que, se alguém quer de fato entrar no grupo que dança com Radha Krishna, ele deve aceitar como refúgio os pés de lótus do Senhor Nityananda. Então ele diz que Se Sambandha Nahi, Sambandha significa conexão ou contato. É bom procurar saber que aquele que não estabeleceu uma relação com Nityananda estragou seu nascimento humano. Também em outra canção, Narottam Das diz que Hari Hari Bifali Janama Gonainu. Qualquer pessoa que não se aproxime de Radha Krishna através de um relacionamento com Nityananda desperdiçou sua vida. Brita significa inútil, Jama significa vida, Ta significa sua, e Sambandha quer dizer relacionamento. Qualquer um que não estabeleça uma relação com Nityananda está simplesmente desperdiçando a dádiva de sua forma de vida humana. Porque ele a está desperdiçando? Sei Pasho Boroduracha. Sei quer dizer esse. Pashu significa animal. E Durachar significa mal comportado ou muito mal comportado. Sem elevação à consciência de Krishna através da misericórdia do Senhor Chaitanya e Nityananda, a vida é simplesmente desperdiçada nas propensões animais de gozo dos sentidos. Narottam Das diz que animais comuns podem ser domados, mas quando o ser humano é animalesco, temos apenas propensões animais, ele é muito horrível, pois não pode ser domado. Cães e gatos comuns, ou mesmo um tigre, pode ser domado, mas quando o ser humano sai de seu caminho e deixa de adotar como atividade humana a consciência de Krishna, sua inteligência superior será simplesmente aproveitada em propensões animais e torna-se muito difícil domá-lo. Decretar leis estaduais que não podem fazer de um ladrão um homem honesto, porque seu coração está punido, ele não pode ser domado. Qualquer homem vê que uma pessoa que comete ofensas criminosas é punida pelo governo, e também os preceitos das escrituras mencionam o castigo no inferno. Porém, apesar de ouvirem o que dizem as escrituras e verem a ação das leis estaduais, os demônios não podem ser domados. O que estão eles fazendo? Como não sabem quem é Nityananda, nunca falam os nomes do Senhor Nityananda e do Senhor Chaitanya. Madhilo Sansara Sukhe. Madhilo significa ficar absorto. Ficam absortos no aparente desfrute material. Não se importam em saber quem são o Senhor Chaitanya e Nityananda, e por conseguinte afundam-se na existência material. Virakule Kikoribeta. Se a pessoa não tem ligação com Nityananda, e se não chega à consciência de Krishna, sua vidya, ou suposta educação acadêmica, e seu kula, nascimento numa família elevada ou grande nação, não a protegerão. Independentemente do fato de alguém ter nascido numa família ou nação muito importante e de possuir uma avançada educação acadêmica, na hora da morte, a lei da natureza agirá. Seu trabalho estará acabado, ele receberá outro corpo de acordo com esse trabalho que ele executou. Por que animais humanos agem desta maneira? Aham karimata hoya nitai pada passaria. O falso conceito de vida corpórea os enlouqueceu,
e assim esqueceram sua relação eterna com Nityananda. Asatyere satyakorimani. Tais pessoas que vivem no esquecimento aceitam a energia ilusória como real. Asatyere significa aquilo que não é um fato. Em outras palavras, Maya. Maya significa aquilo que, não tendo existência, é apenas uma ilusão temporária. As pessoas que não entram em contato com Nityananda aceitam como real este corpo ilusório. Narottama Das Thakur então diz que Nitayer Korunahave Braje Radha Krishna Pave. Se de fato queres aproximar-te da associação de Radha Krishna, deves primeiro alcançar a misericórdia do Senhor Nityananda. Quando Ele te der misericórdia, então conseguirás aproximar-te de Radha e Krishna. Dashitai Karunadhukani. Narottama Das aconselha que a pessoa agarre com firmeza os pés de lótus do Senhor Nityananda. Então, ele diz: Nitai Charana Satya. A pessoa não deve deturpar as coisas e ficar pensando que, como ela se agarrou a Maya, os pés de lótus de Nityananda podem também ser algo igual àquela Maya ou ilusão. Por isso, Narottama Das Thakur confirma que Nitai Charana Satya, os pés de lótus de Nityananda, não são ilusão, são um fato. Tamhara Sevaka Nitya. E aquele que se ocupa do transcendental serviço amoroso a Nityananda, em consciência de Krishna, ele imediatamente alcança a sua posição transcendental na plataforma espiritual que é eterna e bem-aventurada. Portanto, ele aconselha que Nitai Padasada Koroasha, sempre procure agarrar os pés de lótus do Senhor Nityananda. Narottama Borodhuki. Narottama Das Thakur, o Acharya, passa a agir como se fosse muito infeliz. Na verdade, ele está representando a nós mesmos. Ele diz: meu querido Senhor, sou muito infeliz. Nitai More Korosuki. Por isso estou orando para que o Senhor Nityananda me faça feliz. Rakhoranga Charanera Pasha. Por favor, mantém-me no cantinho de teus pés de lótus. Acho que essa aula de Prabhupada já falou tudo. Não, vou parar aqui, acabar e tomar um chá. Mas, como fui convidado para falar um pouco sobre o Nityananda, vamos agora fazer uma exposição assim, sintética sobre quem que é Nityananda. Na verdade, o Senhor Nityananda, ele é não diferente do Senhor Balarama. Krishna, em Kali Yuga, ele foi muito misericordioso. Ele apareceu para dar algo que ele nunca deu antes. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Guratuishe Namaha. É dito que Chaitanya Mahaprabhu é a encarnação mais misericordiosa de Krishna. É dito que no Bhagavad Gita explica que sempre que os princípios do Dharma, os princípios da religião se perdem, e aquelas pessoas de natureza demoníaca tomam conta da humanidade, Krishna, na sua expansão, como Vishnu, o protetor, o mantenedor dessa natureza material, vem numa encarnação e aniquila esses asuras e protege os devotos que são oprimidos por esses demônios. Krishna sempre vem acompanhado de seu Sudarshan Chakra. Assim, Krishna, e também Krishna vem com sua Sudarshan Chakra, e também ele vem com sua Gada, sua massa, e portanto ele mata os diferentes demônios. Mas em Kali Yuga nós estamos numa situação muito infeliz. Por quê? Porque é dito que
Em eras anteriores, em Satyuga, os demônios e os devotos e os deuses moravam em sistemas planetários diferentes. Depois, em Tetra Yuga, eles já começaram a morar em continentes diferentes, não? E em Dwapara Yuga, eles já começaram a morar em cidades diferentes, né? Cidades de demônios, cidade dos devotos. Agora em Kali Yuga, eles moram no mesmo corpo. Então, a natureza divina, a natureza demoníaca, ela está na nossa consciência. Eu me lembro quando eu era criança, tinha uma feira, em Ibirapuera tinha uma exposição, né, que era Fenite. Aí tinha um cartazinho que falava assim, tinha uma senhora lá, e aí tinha um diabinho e um anjinho. Vai na Fenite, não vai na Fenite. Então nós também temos na cabeça, tem um diabinho e um anjinho falando, faz, não faz. Então nós, quando nos associamos com o modo da bondade, o anjinho vem e nos guia para podermos elevar. Quando nós associamos com o modo da ignorância, aí vem o capetinha. Aí a surinha vem. Em Kali Yuga, se Krishna tivesse que matar os demônios, não sobraria ninguém. Os demônios moram no coração de todos. Nós estamos assim, sempre assim, assombrados por essas tendências demoníacas. Então Chaitanya Mahaprabhu veio nessa Krishna Varnam Tvisha Krishnam Sangupangastra Parshanam. É dito que Krishna aparece em Kali Yuga. Krishna Varnam Tvisha Krishnam. Só que quando Krishna vem em Kali Yuga, ele não é negro. Krishna não é azul. Sabia? Quando Krishna vem nessa Kali Yuga, ele é dourado. Então quando Krishna vem em Kali Yuga, dessa sua encarnação como Gauranga, o Senhor dourado, aquele que tem o corpo dourado. Por que o corpo do Senhor Chaitanya é dourado? Quem sabe? De modo de bondade, ele veio com a disposição de Radharani. Por que é? Porque a cor de Srimati Radharani, e Srimati Radharani é misericordiosa. Srimati Radharani não quer matar ninguém, porque ela vê que todo mundo é devoto. Então o Senhor Chaitanya, apesar de ser Krishna, ele não estava manifestando o espírito de Krishna, como Vishnu, como Deus, mas sim o espírito de Radharani. Então, por isso Chaitanya Mahaprabhu veio inundar todos com o oceano de Prema Bhakti. Ele veio ensinar aquilo que Krishna nunca ensinou. É dito que quando Krishna apareceu nas diferentes suas encarnações, ele, como Vishnu, na forma de Ramachandra, por exemplo, e outras diferentes encarnações de Narayana, ele estabeleceu diferentes princípios religiosos que constituíam o Vaishnavismo, a adoração do Senhor Supremo, com respeito, com veneração, seguindo as regras estritas das Escrituras. Mas só que em Kali Yuga ele veio dar aquilo muito confidencial. Nós encontramos na literatura védica, no Rig Veda, diferentes literaturas védicas, a descrição da posição suprema de Vishnu entre todos os deuses. E depois nós encontramos vários processos históricos, de vários mestres estabeleceram o princípio do Vaishnavismo, como Ramanujacharya, Madhvacharya, Nimbarkas, vários mestres, mas a posição da adoração de Krishna, mesmo estabelecida por outros acharyas, ainda assim era numa atitude de reverência. Você tinha que ter grande respeito de Krishna, vendo Krishna como Senhor. Agora Chaitanya Mahaprabhu, ele veio trazer o espírito, o bhava, a emoção do mundo espiritual do Krishna Loka. Existe um lugar muito esotérico. Você pode alcançar Vaikuntha, se libertar do mundo material, se você desenvolve devoção por Vishnu, por Deus, respeita Deus, teme a Deus, segue as leis de Deus, aí você se liberta desse mundo material. Vaikuntha, então existe vários tipos de liberação, moksha, 4 tipos de liberação que os Vaishnavas alcançam, porque eles adoram Krishna.
Mas a adoração, agora, a adoração de um lugar muito especial. Que é, qual é esse lugar especial? Que não foi ensinado em nenhuma outra escritura, em nenhuma outra nem encarnação de Deus. Deus nunca se manifestou. O que dizer de outras culturas? No judaísmo, no cristianismo, se fala Jesus veio trazer aí, o ensinamento máximo que é adorar a Deus. Mas que Deus? Ele não fala como você vai adorar alguém que você não conhece. Amor, tem que ter conhecimento. Eu só posso amar alguém que eu conheço. Diferente da paixão. Quando se apaixona, a gente cria uma fantasia, uma ilusão da pessoa, não? Mas não é amor. Amor significa ter conhecimento. Então nós temos que conhecer Krishna, para desenvolver amor puro por Krishna. Então Chaitanya Mahaprabhu veio trazer. Krishna veio no começo dessa Kali Yuga e mostrou sua lila. Ele deixou, ó, é aqui que está toda a meditação. Mas agora, como adorar Krishna não foi ensinado. Os associados eternos de Krishna vieram com ele e deram exemplo da sua vida e como adorar Krishna, mas não foi sistematizado um processo de como nós podemos nos purificar e nos inspirar no serviço desses grandes devotos. Então Chaitanya Mahaprabhu, usando os Goswamis, nos deu esse processo de dar esse serviço mais confidencial. Mas acontece que tinha um problema. Este bhakti, esse processo de serviço devocional ensinado por Sr. Chaitanya Mahaprabhu, tinham pessoas que não estavam interessadas. Chaitanya Mahaprabhu começou a inundar Navadvip e toda a Índia com o oceano de Sankirtana, cantar os santos nomes de Krishna, mas tinham pessoas que não queriam. Então, e essas pessoas muito degradadas, muito caídas, o que aconteceu com elas? Elas eram ofensivas com Chaitanya Mahaprabhu. Então o que aconteceu? Como que essas pessoas puderam ser salvas? E podem ser salvas hoje? Porque a primeira expansão de Krishna é chamado Balarama. Quem é Balarama? Quem sabe quem é Balarama? Balarama tem duas funções principais. E essas duas funções, elas se resumem a servir a Krishna, não? Então ela tem duas, Balarama tem duas maneiras de servir a Krishna. Quem sabe? Ninguém sabe. Quem sabe como que Balarama Uma parafernália de Krishna? Uma parafernália de Krishna? Exatamente. Balarama, ele serve a Krishna criando tudo. Claro que no mundo espiritual não tem criação, porque as coisas são eternas. Mas Balarama, ele permite que tudo exista no mundo espiritual. Então e no mundo material, ele também permite que tudo exista. Então Balarama, portanto, ele é aquele que fornece todo o material para a lila de Krishna. Tanto o mundo espiritual, como todos os ingredientes. Por isso que quando nós adoramos a Chaitanya Mahaprabhu, a Gonitai, Radha e Krishna, ao Senhor Jagannatha, quando nós adoramos Krishna no templo, por que nós não colocamos a mridanga no chão, os cartas no chão, os livros no chão? Por quê? É a parafernália de Krishna. Porque são expansões de Balarama. Então, até o primeiro mridanga que os devotos fizeram era chamado Balarama, né? As mridangas grossonas, né? Agora os devotos era chamado Balarama. Então, tudo é expansão e Balarama, ele permite que tudo exista. E uma das expansões de Balarama sustenta o mundo. Quem sabe qual é essa expansão de Balarama que sustenta o mundo? Ananta Shesha. O Prabhupada fala que Ananta Shesha é a energia da gravidade que sustenta o mundo. Então ele serve a Krishna e ele permite que tudo exista para servir a Krishna. Então dessa forma, se Chaitanya Mahaprabhu veio para ser a manifestação mais misericordiosa de Krishna, manifestar o espírito de Srimati Radharani, de dar amor por Krishna a todos.
Balarama se encarregou de dar para as pessoas desqualificadas. Por isso que Balarama realmente é o patrono do Sankirtana. Porque quando você faz Sankirtana, você não espera a pessoa qualificada. Assim, o verdadeiro pregador, ele vai dar Krishna para todos. Mas acontece que para isso havia um custo, não? Balarama, ele foi pregar para Jagai Madai, que eram as pessoas mais degeneradas, mais degradadas de Ramadui. Por que eles eram mais degenerados? Porque eles eram bêbados, mulherengos, criminosos, mas eles eram degradados porque eles vieram de boas famílias, mas eles se degradavam. Então Nityananda veio. Portanto, nós podemos entender que Nityananda é aquele que permite que nós possamos aceitar o Senhor Chaitanya. E nessa aí, eu estava explicando a função de Balarama, eu falei só uma, né? Agora a segunda função. Balarama é aquele que mantém que tudo exista, permite que todas as coisas existam no mundo material e no mundo espiritual, mas ele tem outra função no serviço a Krishna. Qual que é a função dele? Ele é Adi Guru. O Adi Guru. O Guru original. O Guru dos Gurus. Ele é o princípio arquétipo de todos os Gurus. Então significa que todos os diferentes mestres espirituais são manifestações de Balarama. Por isso que nós não podemos adorar Krishna, nós não podemos entender a consciência de Krishna sem essa energia de Balarama que se manifesta para nós lá na forma do mestre espiritual. Gurudev, Guru Tattva. Então, Guru Tattva é a manifestação de Balarama. Então, às vezes se fala que o Guru é a manifestação de Balarama, e outras vezes fala que é a manifestação de Radharani. Qual que é certo? Quem o Guru está manifestando? É Balarama ou é Radharani? Os dois. Mas qual a diferença? Hoje eu estou dando uma aula de meio socrática aqui. Você tem que ajudar a me dar aula, né? Por que quem pode me responder essa pergunta? Pode arriscar, ninguém não vou dar bronca. Hã? Hã? Por quê? Ninguém quer arriscar? Acho que o Guru também tem amor pelo devoto, né? O Guru também tem amor pelo devoto. Claro. Que o devoto seja feliz, né? Que o devoto avance. Acho que essa é também a energia de Radharani, né? Que traz. Tá. Ou seja, na verdade eu vou explicar uma diferença. Na verdade não há diferença. Não há diferença nenhuma. Porque mesmo Nityananda ele está manifestando Balarama, ele na verdade ele revela todas as Shaktis de Krishna. Ele também manifesta a Shakti de Srimati Radharani. Assim como Balarama, ele fez com que a misericórdia, aquilo que Chaitanya estava dando, que é amor puro por Krishna, energia de Radharani, certo? Ele permite que aquelas pessoas que não são qualificadas possam se ocupar da consciência de Krishna. Está dito que quando nós aceitamos o mestre espiritual e nós não temos bhava ainda, nós não chegamos na plataforma de ter amor por Deus, o mestre espiritual está representando Balarama, ele está representando Paramatma. Prabhupada explica que o nosso coração tem Paramatma. Aí quando você se torna um devoto puro, você desenvolve amor por Krishna, Paramatma vai embora e quem vem? Ouvindo Preman Jananjurita Bhakti Vilochanena Sadaiva Vidaeshu Kayanti. É dito o devoto puro, ele tem seu coração puro e Krishna vem morar no coração de devoto puro. Então, da mesma forma, a energia de Srimati Radharani ela se manifesta quando o devoto se qualificou.
Então, quando ele não está qualificado, o Guru está representando quem? Nityananda. Porque Nityananda vem para os mais caídos. Nityananda vem para as pessoas desqualificadas, que não têm qualificação nenhuma. E assim nós podemos cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, nesse sentido, Balarama está assim purificando para que nós possamos chegar na plataforma de um amor puro por Krishna. Prema. Porque nós temos que entender que Bhakti tem vários estágios. Primeiro, Bhakti é fé. O Rupa Goswami explica isso. Prabhupada explica também no Néctar da Devoção, que é explicado no Bhakti Rasamrita Sindhu, que no começo nós temos um pouquinho de fé, Shraddha. Tá? O que nós consideramos Bhakti no começo não é Bhakti ainda. Sabia? É uma forma assim, elementar, subdesenvolvida ainda de Bhakti, chamada fé. Tá? Então nós temos uma fé sim. Fé é o quê? Fé é que existe Deus, não é verdade? Então quando você tem fé em que existe Deus, esta fé leva você a associar-se com os devotos. Isso conduz à associação dos devotos. E na associação dos devotos acontecem umas coisas. Eu acredito que a associação com o devoto é contagiosa. Quando você associa com devotos, quanto mais avançados, mais contagiosos. Quando você associa com os devotos, tem um vírus. Ekabhakti. O vírus de Ekabhakti. Então, qual o vírus hoje que está na moda? Esse vírus, na associação dos devotos, então aquela fé, o que acontece? Aquela fé aumenta. Certo? E ele aumenta e a pessoa quer associar-se com os devotos. Aí ela quer, então na associação dos devotos a fé aumenta e aí o que ela faz? Se ela está com os devotos, ela se contagia e ela vai querer fazer o que os devotos fazem. Então a fé aumentou, aquela fé que leva você a associar com os devotos, na associação dos devotos ela é incrementada e ela faz você querer ser igual aos devotos. E o que os devotos fazem? Serviço devocional. Tá? Bhakti. Eles praticam o serviço devocional. E assim, por praticar o serviço devocional na associação dos devotos, aquela fé aumentou. Ó, estão vendo a fé engordando? Está aumentando, a fé está aumentando. E aí na associação dos devotos e praticando o serviço devocional, seguindo os passos dos devotos, o que acontece? A fé, ela gera uma quarta coisa. Temos fé, nós somos os devotos, frequentamos o templo, servimos as deidades, praticamos serviço devocional, cantamos nossa japa. Qual outra? O que acontece depois? Fica feliz. A felicidade ainda não feliz vem, Krishna. Krishna é tão sem vergonha que ele é que nem um traficante, sabia? O que é que o traficante faz? Dá um pouquinho de você ficar... Quando você não está viciado, ele dá presença. Ele dá aquele. Ele dá um pouquinho, deixa você experimentar, não paga nada. Você é meu amigo. Assim, E aí, quando a pessoa vicia, ele tem que pagar. E não paga. Pode até morrer, né? É perigoso. Se envolver com o traficante. Krishna faz a mesma coisa. Então, no começo, ele assim nos dá uma amostra, assim, prazer. No começo a gente começa a ter devota, a gente canta, fica em êxtase, come prachada, fica em êxtase. O êxtase é fácil, vem assim, sim. A gente não sabe de onde ele vem, mas ele vai embora. Quem já teve essa experiência? Ele não fica o tempo. Aí Krishna faz isso mesmo, Krishna de propósito. Ele
nos dá essa presença, dessa bem-aventurança que é o serviço, que é aquele prazer de cantar uma ramanta, de cantar japa, de ir em Sankirtan, de ir no Kirtan, de distribuir um livro ali. Quem sentiu um prazer de se ocupar no serviço devocional? Aí nós queremos mais. Aí no outro dia, não, nenhum prazer. Aí a coisa seca, não. Aí na frente da deidade, você não tem mais, não? Quem já teve essa experiência? Hã? Já tive muita experiência. E a gente se sente mais caído, mais degradado. Alguns vão embora, falam, eu sou caído, e pensam que vai resolver o problema. Não é? Então, Krishna, agora ele quer. Então, por isso que o serviço nacional tem que ser praticado da forma certa, sob orientação do mestre espiritual, para que você possa, de novo, este prazer, esta mostra grátis, poder agora ser sempre tua. Agora você tem que pagar. Como que nós pagamos essa mostra grátis? Serviço. Deixando que o mestre espiritual, deixando que o Senhor Nityananda nos aceitou, os mais caídos, não aceitou? Nos deu essa mostra grátis. O Guru nos aceitou, de qualquer forma, nos deu essa mostra grátis. Agora o que temos que fazer? Temos que nos render. E o que significa se render? Qual o primeiro princípio quando você rende? Você tem que ter confiança. Vai se render a alguém que você não confia? Vai? É possível? Não. Então você se rende e aquela pessoa, o que ela vai fazer? Ela vai te purificar. Ela vai te qualificar. Para que você possa galgar outros degraus. Já passamos por algum degrau, né? Fé, associação, prática. Agora vem Anartha Nivriti. Limpar o coração. Aí, nessa hora, todo mundo vai embora. Todo mundo sai correndo. Porque dói. Dói o ego. Entende? Alguém dizer para mim que eu estou em Maia. Alguém dizer que eu sou orgulhoso. Alguém dizer que eu sou ofensivo. Alguém, ou seja, nós não queremos que as pessoas nos bajulem, não é verdade? Quantos devotos bajulam, legal, praxada, está tudo ótimo, né? Agora na hora, o problema, sabe o que é? É que Krishna quer entrar no nosso coração. Mas ele não vem. Por que Krishna não vem, apesar de nós estarmos cantando, nós estamos pedindo? Por que Krishna não vem? Nós estamos convidando que Krishna venha morar no nosso coração. Mas Krishna não entra. Por que Krishna não entra? Hã? Sujo. Você vai convidar uma pessoa importante para entrar na sua casa, chega lá, lixo jogado na frente, lá, televisão. Você vai entrar na casa? Se a pessoa for realmente importante, ela não vai entrar na casa. Então nós temos que fazer a faxina, chama Anartha Nivriti, significa faxina do coração. Mas tem um problema para fazer a faxina do coração. Qual é o problema? Nós somos apegados à nossa sujeira. Então quando você é apegado à sua sujeira, o que é que você faz? Você varre e bota embaixo do tapete. Não é assim? Ou guarda naquela gaveta ali. Não? É assim que nós fazemos? Esconde. Hã? Esconde. Você chama assim, faz uma limpeza de gato, né? Só lambe por cima, faz bonitinho, né? Criando ali a sujeira. Então nós somos apegados à nossa sujeira. Então uma pessoa que é apegada à sua sujeira, ele não pode fazer faxina, mas tem uma solução. O que pode ser feito? Limpando aos poucos. Ele é pegado, ele não vai. Quando é ao pouco, mais ainda. Aí que não vai limpar nunca. Como que ele
ele pode fazer? Ele quer limpar a casa para receber o visitante importante. Krishna quer entrar no nosso coração, temos que fazer Narta Nivriti. E somos apegados, condicionados a viver na porcaria. Então, o que nós podemos fazer? Nessa situação, uma pessoa que não consegue limpar sua casa, o que ela faz? Hã? Ela contrata uma faxineira. Ela contrata uma firma de limpeza. Não é assim que se faz? É. Então nós existe alguém que pode fazer a faxina. Está ali sempre na porta batendo ali. Vem o mestre espiritual, vem o devotos avançados, com a balde, os rodos, as vassouras do serviço devocional. Prabhu, limpeza aí? Não, está tudo bem. Tudo bem. Por isso que nós não aceitamos o mestre espiritual, não queremos ser iniciados, não queremos compromisso. Então essa fase chamada Narta Nivriti, ela não acontece a contento. Então Krishna não vem. Mas uma pessoa que realmente levou a sério e fez a faxina, ou pagou para fazer, mas fez. É verdade? Por isso a gente vê que às vezes ser devoto em casa é mais difícil, porque a gente tem que fazer faxina sozinho. Agora, às vezes quando nós estamos certos dos devotos é mais fácil, não? Como uma empresa de faxina. Ele não vai se comprometer. Falou, não, isso é sujeira. O mestre espiritual não quer saber dos seus apelos. Ele sabe o que é um obstáculo para você convidar a Krishna para sua casa. Então, quando a pessoa aceita o processo correto, qual a consequência? Qual o próximo? O que acontece? O próximo passo, o Rupa Goswami é chamada Nishta. Quem sabe o que é Nishta? Fixo. Ele se torna uma pessoa fixa na vida espiritual. Não é mais um ioiô. Vai, vem, parece. Geralmente nos domingos, às vezes depois só no festival, depois só no grupo mimo, depois de vez em quando, ele bota ioiô. A Nishta, ele canta japa de vez em quando eu canto, quando não canto, guarda ali, põe ali, pendura, deixa bonitinho. Então, Nishta, ele se torna estável na vida espiritual. Aí, o que aconteceu com essa fé? Ela não engordou bastante já? Ela já está bem gorda. Esta fé agora, ela está perto para poder ser chamada realmente de Bhakti. Puro. Ela pode ter Bhakti ainda, pode ser Mishra Bhakti, Bhakti misturado com karma, desejo, usar Bhakti para poder satisfazer o meu desejo material. Eu oro para Krishna, Krishna me dê o pão nosso de cada dia com bastante requeijão. Krishna, ela vai pedir, deixa passar no vestibular. Isso também é um tipo de Bhakti. Mas Prabhupada, genialmente, ele traduziu a palavra sânscrita Bhakti não como devoção. Ele traduziu como, quem sabe qual a tradução da palavra Bhakti? Serviço devocional. Por que serviço devocional? Não é a tradução de Bhakti, literalmente, no dicionário. Porque existem vários níveis de Bhakti. Existe um Bhakti que é só uma devoção materialista, mas aquele Bhakti que você serve a Krishna é o que interessava a Prabhupada. Era o tipo de Bhakti que ele queria nos dar. A Prabhupada queria nos dar um Bhakti que é serviço devocional, que é prático. Então, na associação dos devotos, o Bhakti nosso é serviço devocional. Outras pessoas têm Bhakti, por exemplo, os Kavis têm Bhakti. Bhakti é devoção por Deus. Quantidade de devotos de Nossa Senhora, devoto de Santa Rita de Cássia, devoto de São Judas. Não, tem devotos. Mas ele pratica um serviço devocional. Máximo, toma lá da cá, paga a promessa, sobe as escadarias da Igreja da Penha descalça, faz a peregrinação para Aparecida do Norte. Entende? São devotos, mas não praticam serviço devocional. Então, quando nós purificamos o coração, não ficamos estável, aí o próximo passo qualquer, gosto. Aí serviço devocional nos dá prazer. Aí nós causamos sentir prazer. Mas não é aquela amostra grátis. Né? Não é
aquela amostra gástrica de vez em quando some, depois a gente esquece que ela existe, daí a gente esquece do serviço devocional, né? Aí lembra, a gente, aquela nostalgia, né? Aquela época que esse movimento era tão gostoso, né? Vendo aquela nostalgia quando eu era menor. Aí então o lute, aí o serviço devocional começa a se tornar algo introspectivo, algo profundo. E quando você. Aí é o que Cristo explica no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita diz: a pessoa não pode abandonar o desfrute dos sentidos materiais se ela tem um desejo na mente. O Cristo não fala isso no Gita? Quem conhece essa parte? Diz que aquela pessoa que restringe os sentidos dos objetos, mas o desejo para desfrutar eternamente é um farsante. Cristo já dizia isso muito antes do Osho dizer. Antes dos grandes terapeutas energéticos falar nisso, Reich, Osho, falar nessas coisas, que repressão causa câncer, né? Queria falar isso. Cristo já falava no Bhagavad Gita, repressão é farsa. Mas ele diz o quê? Parantristua, mas aquele que sente um prazer superior da consciência de Cristo, abandona os prazeres inferiores. Então nós já vimos aonde é aquele estágio que vem o prazer superior. Este prazer superior, este ruti, não a amostra grátis, mas o amor consistente, que pode matar a fome, saciar a sede, é o gosto superior. E nós temos que nos qualificar para sentir esse gosto superior. E se nós sentimos esse gosto superior, nós nos apegamos. Aí vem a Sakti. Apegar a quem? O que é esse apego? Apego ao Cantajapa, apego aos séculos devotos. Pode ser, mas é um apego muito mais profundo. Apego a quê? Ao serviço devocional a Krishna. Mas o que é o serviço? Dá para entender o serviço devocional? Só a gente sozinho? Serviço devocional, esse amor por Krishna é algo que vai vir assim. A gente acha que, alguns devotos pensam que eu vou ficar aqui a minha vida inteira cantando, de repente vai um estalo, misericórdia de Krishna sem causa, eu vou ser um devoto puro. Que ingenuidade pensar isso. Nunca vai acontecer. Você pode continuar como um devoto materialista de nascimentos e nascimentos. Mas esse amor puro por Krishna, ele vem quando você começa a sentir o gosto do serviço devocional. Então o serviço devocional, ele tem um gosto. Quando nós entendemos o que é serviço devocional, aí você tem que entender o serviço devocional na plataforma não externa, não só regras e regulações. O serviço devocional é espontâneo. É espontâneo porque ele é motivado em raga, paixão, um desejo. Este gosto e esse apego aos associados eternos de Krishna no mundo espiritual. Este gosto em servir, seguindo os passos dos devotos puros do mundo espiritual. Que o mestre espiritual é a manifestação presente desses associados externos. Então, por isso que Srila Prabhupada nos deu a consciência de Krishna, ele nos deu o Bhagavad Gita para entendermos quem é Krishna, que é o serviço devocional. Ele nos deu Nityananda para nos purificar com a filosofia. Então Nityananda, como mestre espiritual que nos purifica, até Nata Nivriti Ruti. Aí quando nós entramos em Ruti, aí o mestre espiritual, ele vai representar os associados eternos de Krishna no mundo espiritual. Aí ele representará Dharani. Aí sim, que os associados eternos de Krishna, aí o mestre vai ser o representante dos associados eternos de Krishna. Enquanto você ainda não chegou nessa plataforma de se purificar e ter apego à vida espiritual, e querer ver que a vida espiritual é algo introspectiva no dia a dia, naquela hora, não é uma coisa para você fazer show. É aquilo antes de você dormir, na hora de acordar, você deita na cama e ora a Krishna. Krishna, quando eu vou poder te amar? Então aí o mestre espiritual pode agir como representante de Shrimati Radharani, porque Shrimati Radharani é o representante
É a manifestação do serviço devocional encarnado. E Shrimati Radharani, ela nos inunda com seus associados. Todos os associados eternos do mundo espiritual são expansões de Shrimati Radharani. As gopis, mas todos eles representam. Então você vai se atrair, você vai ver qual deles vai ser meu fiador. Você precisa de um fiador para entrar no mundo espiritual. O mestre espiritual é o nosso fiador. Prabhupada fala que todas aquelas pessoas que aceitaram o princípio da consciência de Krishna, todos aqueles que estão cantando Hare Krishna, que estão servindo as deidades, que estão no movimento da consciência de Krishna, Prabhupada fala, podem ser considerados devotos puros. Certo? Sabia disso? Prabhupada fala, quem aceitou a ISKCON, quem aceitou o movimento da consciência de Krishna, e está se ocupando do serviço devocional, pode ser considerado um devoto puro. Eu vejo que algumas pessoas estão questionando. Tem gente que não acreditou. É verdade isso? Rupa Goswami explica. Todo aquele que se ocupar favoravelmente do serviço devocional a Krishna pode ser considerado. É o serviço espontâneo, nada não. Mas ainda você pode, antes você não tem raga, você não tem raga, você não tem uruti ainda, mas você está ocupando o seu devocional, porque você tem fé nos princípios da escritura, mas você está se ocupando favoravelmente, você é um devoto puro. Prabhupada descreve dois tipos de devoto puro. Prabhupada fala, o devoto puro é aquele que nunca cai mais no mundo material. Uma vez Prabhupada estava falando para os devotos, o devoto puro nunca cai. Aí o secretário de Srila Prabhupada viu o Prabhupada orando para as deidades em Los Angeles. Krishna, por favor, me salve no mundo material. O devoto ficou confuso. Prabhupada, o senhor falou que o devoto puro nunca cai. Agora o senhor está pedindo para Krishna que o senhor nunca caia. Aí ele falou assim, é por isso que eu nunca caio. Eu nunca paro de pedir a Krishna. Então existe uma condição de você estar devoto puro. E existe uma condição de você ser devoto puro. São duas coisas diferentes. Eu sempre falo. Prabhupada fala, o devoto puro nunca cai quando você é realmente devoto puro e alcançou Bhava Prema. Agora, Prabhupada fala, até um devoto puro pode cair. Quem não cai é a Nityasila, né? É diferente. Não, até mesmo chamam um sadhana siddha não cai. Mas que não cai é a Nityasila. Ele não cai. Se você alcançou a posição de um devoto puro, se você alcançou a plataforma de prema, você não cai. Mas quando você está em Vibhava, você cai. Então, ou seja, eu sempre falo, porque tem dois tipos de devoto puro a prazo e devoto puro à vista. Qual a diferença? Vou dar um exemplo. É como você comprar uma mercadoria a prazo e comprar uma mercadoria à vista. Por exemplo, você quer comprar uma geladeira, você vai lá no Ponto Frio ou lá na Casa Bahia, chega lá, e você fala assim, quanto que é a geladeira? Você comprar uma geladeira agora, seja R$800, R$1.000. Aí você chega, tira o dinheiro, pá, bota ali os R$1.000. Você comprou à vista. Aí você pega, leva a geladeira. Eu tenho a geladeira porque eu comprei à vista. Aí você não tem dinheiro para comprar à vista. O que é que você faz? Você chega na loja lá e pega uma fiança, né? Um fiador, assim, fiança, e compra a prazo. Você também leva a geladeira e leva para casa. Qual a diferença? Os dois, como pegaram a geladeira, os dois têm a geladeira em casa. Mas o que diferencia quem comprou à vista e quem comprou a prazo? Quem comprou à vista sabe que ninguém vai tirar a geladeira dele. O outro, se ele não pagar as prestações. Então, da mesma forma, pela misericórdia de Nityananda, pela misericórdia de Srila Prabhupada, pelo desenvolvimento espiritual todo, nós somos devotos puros à vista, a prazo. Se for, né? Se estiver sendo. Tá? Se estiver sendo. É que todo. Se você está pagando as prestações. Se estiver pagando. Se estiver pagando, tem gente que não está pagando a prestação. Aí o que vai acontecer? Vai ser removida a mercadoria. Significa o gostinho que vem
na hora de pagar a prestação, na hora que você pagou, você se sente cada vez mais dono, não é verdade? Assim, quem já comprou a prazo, não é assim? Cada vez que você paga a prestação, não dá uma satisfação que uma prestação a menos, uma parcela a menos. Da mesma forma que a pessoa for. Então, como Nityananda é misericordioso? Como Srila Prabhupada, com a manifestação da energia de Nityananda, é misericordioso. Chaitanya Mahaprabhu, ele veio dar a maior riqueza, que é amor puro por Krishna. Mas Nityananda, ele veio dar a prazo. Ele veio para os mais caídos, mais desqualificados. Aqueles que não podem comprar. Agora pode, não? Paga uma prestação muito simples. É só Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Essa é a parcela mínima. Tá? Mas essa parcela mínima permite que você possa alcançar o Krishna. Então nós temos que ver que Nityananda, dessa forma, ele veio com Chaitanya Mahaprabhu. E ele assim, veio assim, as pessoas, nós vemos às vezes que tem devotos. Não desligou. Nós podemos ver que tem devotos que adoram o Senhor Nityananda. Desculpe, adoram a Chaitanya Mahaprabhu, mas não adoram Nityananda. Às vezes nós temos alguns problemas com alguns outros Vaishnavas, que são nossos irmãos, que são nossos sobrinhos, irmãos espirituais de outras missões, né? Que não é a ISKCON. Que há essa diferença. Nós temos Nityananda como fiador, e eles não têm Nityananda. Eles não adoram Nityananda. São Gornitai. Nem gordo, não tem Gornitai, tem só. Você vê que no altar de muitas Gaudias é Radha Krishna e Gauranga, não tem Nityananda. Prabhupada que você vê que os templos da ISKCON são os únicos templos que adoram Chaitanya como Nityananda. Olha, já que uma parte, Assim, o por favor. Vrindavanadasa Thakura, que é bonzinho, hein? Quem? Shri Vrindavanadasa Thakura, que é bonzinho. Ele fala que quem faz isso, ele chuta a cabeça dele. Quem não adora Nityananda. Quem adora Chaitanya, mas não adora Nityananda. Então, desculpe, a minha finalidade não é criticar, entendeu? Porque na verdade nós temos que entender que não é errado a pessoa adorar só Chaitanya como Radha Krishna, mas a pessoa tem que estar na plataforma já de Raganuga, plataforma de mais íntimo. Mas quem é caído não pode. Ou seja, pode comprar à vista. Ou seja, pode Exato. comprar Quem à pode vista. comprar à vista não precisa de Nityananda. Porque já tem Chaitanya, já tem Radha Krishna. Mas nós podemos. Eu não posso. Alguém aqui mais pode? Por isso que Srila Prabhupada, ele veio, algumas pessoas criticam, mas a ISKCON é uma Apa-Sampradaya, se desviou do Gaudiya Vaishnavismo, porque o Gaudiya Vaishnavismo veio para dar amor puro, prema, assim, de graça, né? Então eles ficam ensinando Raganuga, assim, muito profundo, muito íntimo, e nós não temos, porque nós só ensinamos regras e regulações. Mas essa fidelidade também é infalível ao mestre espiritual, a Nityananda. Claro. Porque Nityananda é também Ananga Mandjari. Exatamente, porque quem está adorando Nityananda e já se qualificou, ele entende que Ananga Mandjari é uma das servas mais íntimas de Nityananda. Expansão de Radharani. Então, não é, assim como Nityananda não vem só para os caídos. Da mesma forma, Exatamente. Prabhupada, manifestando essa misericórdia de Nityananda, não vem só para os caídos. A ISKCON não foi feita só para ficar ensinando regras e regulações por toda a eternidade. Porque as pessoas falam, na ISKCON vocês não ensinam Raganuga. Claro que ensinamos, mas isso é uma coisa interna, é confidencial. Entende? O devoto que chegou na plataforma de poder ter maturidade de se ocupar em Raganuga Bhakti, é quando o devoto ele tem uma atração espontânea por um associado eterno no mundo espiritual e se ocupa nas mesmas regras de adorar a deidade. Só que em vez de adorar a deidade mecanicamente, cantar só mecanicamente, na hora que ele adora a deidade, ele consegue ver
um associado eterno de Krishna que é o que inspira ele em adorar a deidade. Então, esta parte mais confidencial, essa parte mais introspectiva da vida espiritual, também Prabhupada veio nos dar. Nityananda também nos dá como Ananga Manjari, Prabhupada também. Mas só que isso vem pela graça de Chaitanya Mahaprabhu, a graça de Nityananda, a graça de Prabhupada, isso é confidencial. Prabhupada vai fazer questão de não falar quem ele era. E também todos devem entender que um devoto, quando chega nesse nível, regra e regulação, para ele é um prazer, não é sofrimento. Não, a diferença para você é essa, é que quando você se ocupa em Raganuga Bhakti, você abandona o Sarvai de Bhakti, você continua a praticar igualzinho. Mas só que, além de você cantar japa, além de você adorar a deidade, além de você adorar, fazer todas as regras que nós fazemos, tem uma coisa que você tem uma meditação interna, que os devotos novos não têm. Essa é a diferença, você tem uma meditação interna. E essa meditação interna, a atração interna pelos habitantes do mundo espiritual, se manifesta pela graça do mestre espiritual. Então, quando o mestre espiritual está vendo o seu desejo sincero de querer amar Krishna, quando você começa a chegar nessa plataforma de Ruti, de Asakti, quando você começa a sentir o gosto, por isso que o devoto, nós temos que entender que nós temos que deixar de ser neófitos. Aqueles que são neófitos, sigam as regras. É necessário, você não vai ser nem neófito, vai ser caído. O problema é que os devotos sarrádias, eles são velhos, são antigos também, mas eles não executam regras e regulações e se dizem também muito absurdos e Raganuga. Mas só que isso não existe. Claro que não. Prabhupada não nega isso, o Bhaktivinoda Thakur nega isso, o Rupa Goswami nega isso. E quem está nós primeiro nós temos que entender que Raganuga Bhakti não é perfeição. Eu consigo mostrar. Rupa Goswami explica que tem dois tipos de Bhakti. Bhakti como um processo, Bhakti como um fim. Tá? Bhakti como um fim é quando se desenvolve amor puro. E Bhakti como um processo, tem dois tipos de processo. Que é chamado Vaidhi e Raganuga. Vaidhi é seguir as regras porque você tem fé nas escrituras. Então, geralmente, só ter fé nas escrituras. Você segue as regras, mas sem sentir prazer ainda. Você tem fé, você tem prazer. Você tem prazer em seguir as escrituras porque você tem fé. Não sei se estão entendendo. Mas você ainda não desenvolveu uma atração pelos associados eternos do mundo espiritual. Você ainda não desenvolveu. Aí quando você tem essa atração, aí você tem, além da fé nas escrituras, além da fé do mestre espiritual, além da fé do movimento que faz você seguir, você ainda segue. Você ainda adora a deidade, você faz tudo, você não vai parar de fazer nada. Mas só que você tem uma motivação a mais. É assim, um trem tem que andar em 2 trilhos, não é verdade? Um trilho é Vaidhi e outro é Raganuga. Então um é chamado Pancharatrika Vaidhi, as regras de regulação na adoração da deidade, e outro é Bhagavata Vaidhi, é o ser devocional mais espontâneo, ligado na atração do Bhagavata. O Bhagavata descreve as atividades do mundo espiritual. Então você tem que desenvolver os dois, senão então não é que você começa a praticar regra e depois você desenvolve Raganuga. É muito mal compreendido isso. Raganuga não é perfeição, ela ainda é regra igual a outra. Só que é uma regra interna. Então, por exemplo, quem já é pujar, quem é Brahma, quem faz a adoração da deidade aqui? Quando você adora a deidade, você banha a deidade, veste a deidade, depois que termina de banhar a deidade, você para e é chamado Manasa Puja, você tem que adorar mentalmente. Essa é a Raganuga, a parte que todo mundo faz. Então é só uma compreensão. Prabhupada nos deu o livro de Krishna, para quê? Para que nós pudéssemos praticar Raganuga Bhakti antes de dormir. Então o ponto é que eu vejo que muitos devotos param de praticar Krishna Katha, ouvir os passatempos de Krishna, ouvir os passatempos associados eternos de Krishna. Este ato de ouvir isso que faz você dever paixão. Aí é parte. A isso que o Srila Prabhupada pregou. O problema é que alguns sarrádias, eles pregam só isso sem as regras. Entendeu? O trem deles vai andar só num trilho. Na ISKCON,
Na missão de Prabhupada, o trem anda em 2 trilhos. Então por isso que nós temos que entender. O trem ele pode começar num trilho ali, das regras, mas ele tem que assentar logo na outra. Entendeu? Então, senão ele descarrega. Por isso eu vejo que tem pessoas que estão no movimento só por causa de fé. Acreditam que Cristo é Deus. Mas eles não começam a querer chegar no nível de sentir o gosto. E como você sabe que a pessoa está sentindo o gosto? Que ela tem Ruti e Asakti, quando ela aceita a missão do seu mestre espiritual como sua vida e a sua alma. Ela veste a camisa do time de Chaitanya Mahaprabhu, do Sr. Nityananda, e quer se ocupar em Sankirtan. Então isso, no momento, ela até abre mão. Eu quero saber quem eu vou servir, se eu vou servir uma golpe, porque no momento ela está servindo as golpes, os vazios na forma do seu corpo. Está entendendo? Está ali. Então ela quer servir o seu guru, ela tem devoção pelo mestre espiritual, ela tem devoção pelos grandes Vaishnavas. Então isso faz com que ela possa desenvolver este amor. E aí, quando ela menos criar, ela vai saber que puxa vida, eu não consigo nem pensar mais em abandonar a vida espiritual, porque eu tenho raga. Sabe o que é a palavra raga? Paixão. Então nós temos que desenvolver esta paixão de adorar Krishna, esta paixão em fazer o Sankirtan, essa paixão em pregar o conceito de Krishna, essa paixão em servir o devoto puro de Krishna, habitante do mundo espiritual, que se manifestou através de Srila Prabhupada e do devoto puro. Mas tem que ser a partir de Nishta. É? Depois vem Ruti, depois vem Sneha, depois vem Virati, depois vem Mahabhava, até chegar não, mas a gente pode começar no comecinho, mas no comecinho a gente só imita. A gente não tem a paixão ainda. Mas é a fé que faz você. Mas se parar. Se parar, eu sempre falo, se você ficar só na fé e não chegar lá, você abandona o espírito. Não vai chegar. Sabia? Só a fé que Krishna é Deus não nos mantém no movimento muito tempo. Se você apenas quiser, já aceitei Krishna como meu salvador, o Guru já me iniciou, já pegou meu karma, estou puro. É igual cristão, católico, Jesus já morreu pelo nosso pecado, a carne é fraca, vamos pegar. Tem devotos assim também. Então aquela fé de eu ser Hari não faz você continuar na vida espiritual por toda a eternidade. Nós temos que, como você colocou, a gente tem que... Não pode parar, não pode desistir. Você tem que chegar ali, ó. Não só ter Ruti e Asakti, porque Ruti e Asakti levam você a... O seu coração tem que amolecer. Mas o seu coração amolece, se desenvolve um amor puro por Krishna, não é por seguir essas regras. Pela graça do mestre espiritual de Krishna. Quando Krishna, o Guru, vê a sua sinceridade, o desejo de seguir as regras, de satisfazer o mestre espiritual, e é dito que a única qualificação que você tem é Laula Samaya, um desejo intenso de querer ser um devoto. Então é esse desejo de ser um devoto puro de Krishna é que vai fazer que quando você alcança Ruti e a Sakti, o gosto seja Bhava e a Sakti seja o apego aos associados eternos do mundo espiritual e Krishna. Porque nós temos que entender, no mundo espiritual não vou poder servir a Krishna direto. Não existe possibilidade alguma de nós nos tornarmos um associado eterno, direto com Krishna. Essa não é o nosso Sarupa. A nossa Sarupa é o quê? É ser servo de um servo. Krishna diz, aquele que pensa que é meu devoto não é meu devoto. Aquele que é o devoto de meu devoto é o meu verdadeiro. Então no mundo espiritual, a nossa raça, a identidade espiritual é de servir a Krishna ajudando um de seus associados no mundo espiritual. Então, por isso, desculpe aqueles que não gostam da associação dos devotos. O mundo espiritual está cheio de devotos.
Só tem devotos. Eu gosto de Krishna, mas eu não gosto dos devotos. Porque o devoto lembra a mim que eu não sou Krishna. Então quem ainda quer ser Krishna, mesmo que ela se vista de devoto, não quer fazer com os devotos. E ainda mais de devotos avançados. Então por isso, neste dia muito auspicioso, vamos orar ao Senhor Nityananda. Vamos adorar o servo mais confidencial do Senhor Nityananda, que é Srila Prabhupada, e o Guru, que é o representante da Nityananda, para que nós possamos receber essa misericórdia e deixarmos de sermos Jagai e Madais, camuflados. E queremos inspirar no seu devocional do devoto. Às vezes até nem muito camuflado. Às vezes até declarado. Não? Então, desculpa eu ter sido um pouco pesado aqui, mas é pregação mesmo. Nityananda era pesado. Sabia? Porque Nityananda ele era o guru, e ele era pesado, e tinha uma das coisas que deixava Balarama mais indignado. Adivinha o que era? Hipocrisia. Quando? Na sua forma como Balarama, né? Não é diferença de Nityananda e Balarama. E Balarama assim como Chaitanya e Krishna não são diferentes, e Balarama também como guru original, que não é diferente de Nityananda, quando ele estava peregrinando, ele chegou em Naimisharanya, na floresta de Naimisharanya. Na floresta de Naimisharanya, quem leu o Bhagavatam sabe que estava sendo feito um sacrifício de 1000 anos, não? Então os sábios escolheram os oradores mais eruditos entre eles e sentaram eles no Vyasasana para poder pregar, né? É dito quem senta no Vyasasana é aquele que está representando o Balarama, está representando o Nityananda. E é dito que quando uma pessoa está sentada na asana, representando, ela é orador, e entra alguém na sala, ela não presta reverências, porque ela está no lugar. Então quando Balarama entrou na Assembleia dos Sábios, todos os sábios se levantaram para prestar respeito a Balarama, e Lomaharshana estava ali, e como ele falou, não, eu estou representando Deus, eu não posso me levantar para prestar reverência para ninguém. Aí Balarama viu aquilo, ele pegou uma graminha, uma folhinha de uma graminha, e chegou ali, ó, tocou na cabeça dele e matou. É dito que mesmo alguns sábios tentaram acalmar Balarama, não foi tentando contemporaneizar, que não foi bem assim, ele foi ali, Balarama, eu aceitou, matou, porque ele foi arrogante. Então às vezes a pessoa, nós temos que tomar muito cuidado de querer nos colocar na posição de mestres espirituais, na posição de devotos, entende? E saber por que o devoto é respeitado pelas pessoas. O devoto é respeitado, é adorado porque está representando Krishna, não é porque ele é importante. Como uma pessoa ele não é importante, ele é um ser humano como qualquer outro. Mas na hora que ele está pregando, na hora que ele está representando Krishna. Ele não pode pensar que ele é importante. Ele não é nada. Ele é apenas um representante. Agora, quando ele fala, quando ele age, ele é apenas um médium. Entende? O médium, quando fala, ele não está falando. É o espírito. O espírito de Krishna, o espírito do Guru, o mestre espiritual, ele inspira o discípulo a ser o mestre espiritual. Então todos nós podemos entender que nós só podemos pregar a consciência de Krishna não porque nós somos eruditos, eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, eu tenho Bhakti Shastra, entendeu? Às vezes as pessoas têm essas qualificações e já acham que são avançados. Entende? Krishna Vina Shakti, Nahina Prachara. Que uma pessoa não pode pregar a consciência de Krishna se ela não tiver a Shakti, a misericórdia de Krishna, a misericórdia do Guru. E Balarama e Nityananda é exatamente aquele que vai dar esta Shakti como mestre espiritual. Porque isso é uma coisa séria. Prabhupada quer que todos nós sejamos mestres espirituais. Que todos nós sejamos sankirtaneiros. Que
todos nós sejamos pregadores. E, portanto, nós temos uma responsabilidade. Este mandamento de Prabhupada, de sermos devotos puros, de sermos mestres espirituais, mostra a responsabilidade que nós temos. O devoto, a sua vida tem que ser um exemplo de devoto. Tá? Então, nesse sentido, não é a fé que, já sou devoto, mas eu não quero me comprometer com o movimento de Sankta Chaitanya. Tá claro? Essa é a mensagem de Jesus. Então, mais alguma complementação, alguma pergunta? Podemos encerrar aqui, senão nós vamos virar a noite e não vamos tomar mais nada. É que a misericórdia também é especial. Sim, Bruno. É muito bonito, né? É ótimo, tudo que a gente está ouvindo do Senhor e tudo. É muito lindo, maravilhoso. Mas fica na gente esse conflito do interno, aliás, do externo e o interno. Quer dizer, ou eu me torno um monge, que é um absurdo hoje em dia, impossível, né? Ou vivo lá fora, entende? Quer dizer, é difícil você realmente, sabe, sempre no seu... Posso responder? Não há conflito. Prabhupada, no Bhagavad Gita, Krishna explica que o serviço devocional pode ser feito onde você estiver. É claro que nós colocamos graus de serviço devocional no estado mais elementar, que é Karma Yoga, até o serviço devocional puro. Nós temos que ter a humildade de entender que eu não estou na plataforma de fazer esse serviço devocional puro, abandonar tudo, ser como um sannyasi, ser como um brahmachari rendido, como um brahmana rendido. Eu não sou, porque eu sou caído. Então deixe-me servir a eles, para que um dia eu possa ser igual a ele. Se você tem essa mentalidade, você avança tanto quanto eles. A coisa é que nós temos que ter a humildade de entender a posição que nós estamos. Não é, serviço devocional não é renúncia. Chaitanya Mahaprabhu, ele veio nos ensinar Yukta Vairagya. Nós podemos ter família, ter emprego. Ai, agora. Nós podemos ter tudo isso. Isso não impede de servirmos a Krishna na condição que nós estamos. Chaitanya Mahaprabhu estava pregando no sul da Índia. Chegou um brahmana que queria abandonar a família, queria abandonar tudo para seguir a ele. Ele falou, não. Seja um guru na sua família, seja um guru com a sua esposa, seja um guru do seu emprego, seja um guru, ou seja, nós podemos, a consciência de Krishna não é status. Podemos ver que às vezes nós pensamos que os status nos qualificam, aí aquilo incomoda, aí o devoto fica orgulhoso. Prabhu, Bhakta, eu sou iniciado. Brahmana, eu sou iniciado. Aí a pessoa fica o status, não, eu sou discípulo de Prabhupada. Não, eu sou mais velho que você porque eu entrei no movimento 2 minutos antes. Na hora que você estava entrando no templo, eu entrei na frente. Aí ficam querendo isso, não. Tem que poder ser respeitado. Claro, se você quer pensar assim, aí sim, ninguém vai poder servir a Krishna. Aí há conflito. Aí é conflito. Agora, quando você entende, você aceita sua posição, Krishna, eu sou o mais caído. Por isso, no 11º canto do Srimad Bhagavatam, é muito importante a pregação de Krishna para Uddhava. Ele fala assim, que o devoto ora a Krishna. Ó Krishna, eu sou tão caído e eu não consigo abandonar os meus desejos materiais devido à minha contaminação de vidas passadas. Mas, por favor, não me abandone do seu serviço, não me chute para fora do seu serviço. Purifique o meu... Apesar de eu continuar a executar o serviço devocional, cometendo todos os tipos de ofensa, apesar de eu continuar fazendo o devocional totalmente desqualificado, por favor, não me chute, deixe eu fazer o serviço, me purifique o coração, meu coração, para que um dia eu possa ser um devoto avançado. Então, se a pessoa tem essa qualificação, ela pode dizer um amor puro no Krishna, antes desses devotos perfeitos, sannyasis, gurus renunciados. Até antes. Se ela for sincera, se ela tiver o desejo, ela tem aquele desejo intenso
de ser um devoto puro, mesmo que ele esteja mais caído, mas ele esteja intenso, ele vai avançar mais do que aquela pessoa que segue tudo, acorda 2 horas da manhã e é estrito, japa, 64 votos de japa, segue todas as regras, perfeito, tudo, é brahmana, é iniciado, bhakti shastra, e é guru, discípulo de não sei quem, de não sei o que, mas não tem esse desejo. Ele não vai desenvolver amor puro. Tem nada pisando, tinha nada, agora pisa ali, Kirtanya Sadá, para ficar sempre no Kirtana, para ficar sempre no movimento. Você tem que começar a ser humilde. Aí você pode entrar nessas considerações que você falou. Se nós temos essa humildade, nós vamos falar Krishna. Devido às minhas atividades passadas, o problema, sabe por quê? É que tem devotos que não conseguem chegar aí porque eles não fizeram as pazes com o karma dele ainda. Ele está revoltado. Ele está revoltado porque ele é mulher e não é homem. Ele está preocupado porque ele é discípulo de não sei quem, não é de Prabhupada. Ele está sempre com outra agenda de revolta com o karma dele. Ele acha que se melhorar o karma ele está melhor. Quando você não fizer o passo do seu karma e aceitar que o meu karma, que eu estou sofrendo, não é culpa de ninguém, é minha culpa, eu resultado das minhas atividades passadas. Agora a gente quer culpar alguém e ser vítima, coitadinho, pobre coitadinho. Minha vida espiritual é um fracasso porque meu guru caiu, a minha vida espiritual é um fracasso porque não sei o que, eu fui explorado por isso. Porque ninguém me reconhece. Onde? As pessoas elas não conseguem entender que ninguém é responsável pela nossa vida espiritual. Nós temos livre-arbítrio, nós somos responsáveis. O problema, sabe o que é? É que as pessoas querem colocar a responsabilidade da sua vida espiritual nas costas de alguém, na costa do presidente do templo, na costa do guru. E se não der certo, aí não pode, coitadinho, ele é uma vítima. Ele não assume a responsabilidade pelos seus erros. Então, é exatamente isso que eu chamo fazer paz com o karma. Isso tem muito. É isso que faz com que as pessoas... Tem pessoas que chegam num grau de muito avanço espiritual, fazem muita coisa, tem muito conhecimento espiritual e de repente despenca lá de cima. Blá! Porque negligenciaram esses pontos. Não, nosso movimento não é um movimento evangélico de conversão. O nosso movimento é um movimento de tomada de consciência. Prabhupada não deu o nome do nosso movimento a Igreja de Krishna, a Igreja dos Testemunhas de Govinda. Não foi isso. Nós somos uma sociedade satsanga, uma sociedade para desenvolvermos consciência de Krishna. Então, quando você desenvolve consciência de Krishna, a consequência disso é o amor. Não vê amor por Cristo sem consciência dele. Está claro? Purificar a consciência. Purificar a consciência contaminada. Né? Então vamos entender. Consciência de Cristo é um processo científico. Portanto, nós temos que estudá-la, vivê-la na companhia de devotos avançados. Nós temos que buscar a associação com o devoto mais avançado, que é Srila Prabhupada, nos seus livros. E nos abrigar nos servos de Srila Prabhupada, os seus discípulos, que são mestres espirituais. Vários tipos, tem vários tipos de mestre espiritual. Um mestre espiritual inicia, você pega o seu karma para te libertar, e outro mestre espiritual não te inicia, ele apenas te orienta, te guia. Tem vários tipos de uma opulência de gurus do movimento consciência de Krishna. O que mais tem? Entende? Então nós temos que... Mas você deve ser feito isso motivado, com um desejo. Antes disso tudo, você tem que ter aquele desejo. Krishna, estou cansado, eu quero, esta fé tem que levar. Aí você vai subindo. Satsanga, associação de devotos, serviço devocional, purificar o coração, se fixar na vida espiritual, sentir o gosto, se apegar à vida espiritual e o mundo espiritual, aos devotos. Aí a porta vem, aí a graça de Cristo aparece. Aí quando a graça de Cristo e a graça do Guru vem, não existe misericórdia sem causa. Não tem essa mania de que
não existe misericórdia sem causa. A misericórdia, ela tem que ser despertada por uma causa, que é o seu desejo de amar Krishna. Krishna não quer impor amor a quem não quer amá-lo. Amor é algo que vem do livre-arbítrio. Então, por que nós não estamos desenvolvendo amor puro por Krishna? Porque nós não estamos desenvolvendo esse desejo. Estamos aqui no movimento, como qualquer igreja, com fé. Não vai ficar muito tempo. Temos que passar. Outra fase, né, Bruno? Fase, coxa. Outra fase. Serviço devocional é o meio, mas ele também é um fim. Tá? Ele é um fim. Tá claro? Então, todas as glórias Shila Prabhupada, Nityananda Prabhu aqui. Essa é uma pregação nityanândica, né? Deixa uma parte que eu queria Isso,